amigos? Estamos aqui mais uma vez para um episódio do nosso programa Fala Empresário, com mais um convidado aqui muito especial, na verdade convidada, Delânia Santos. É um prazer grande recebê-la aqui para abordar temas que são muito ricos e importantes nos dias atuais. Vamos falar sobre gestão, sobre mercado de trabalho, sobre sucessão familiar, um tema extremamente importante para todo mundo que é ligado nesse meio empresarial. Até porque, né, Delânia, toda empresa ela nasce com o objetivo da perpetuidade. Exato. E, infelizmente, nós não somos perpétuos, né? E vamos explorar muito aqui com a Delânia sobre esse processo de sucessão, de como fazer da melhor maneira, como se planejar, como executar, que é um tema muito rico, ok? Estou aqui do lado do meu irmão Eduardo Aragão, nosso primeiro episódio de 2025. E Eduardo, 2024 vamos colocar ali que foi um ano de muito aprendizado, fizemos entrevistas aí muito bacanas, ricas, valiosíssimas, vale a pena resgatar e assistir todos os episódios de 2024. E já estamos com a agenda cheia para 2025, Delânia é nossa primeira convidada, e será um prazer bater esse papo. Eduardo, apresenta aí para todos quem é Delânia e vamos passar a palavra para a estrela do dia, né? Com certeza. Obrigado, Henrique. Como é que foi de férias? Bom demais. 10 dias só, né? Podia ser mais. Mas, enfim, do programa foi mais, né? É o primeiro, já estamos em fevereiro, mas vamos lá, vamos tocar o 2025. Bom, fazendo uma apresentação, mais uma vez, obrigado, Delânia, pela presença aqui conosco, mas fazendo uma apresentação sua mais formal. Delânia Santos é mestra em administração, mentora de liderança e gestão, especialista em carreira e master coach, escreve semanalmente sobre carreira, liderança, coaching e mercado de trabalho no Diário do Nordeste. É sócia fundadora da ADS Educação e Negócios. Delânia, muito prazer em recebê-la, tá? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de iniciar com você, Delânia, falando um pouquinho, né, quem é a Delânia. Eu apresentei aqui a Delânia formalmente, mas eu queria ouvir da Delânia quem é a Delânia, um pouquinho da história pessoal, profissional da Delânia. Fala um pouquinho da Delânia para a gente, por favor. Obrigada, Eduardo, Carlos. O prazer é todo meu. É muito bacana estar falando com empresários, falando com empresas, porque, como bem disse aí o Carlos, a empresa ela nasce para se perpetuar, mas é fato que tem muitos desafios para que a gente mantenha a empresa nesse rumo. A Delânia é cearense, fará esse ano 52 anos, é sonhadora, casada, sócia do marido, então vive realmente todos os dilemas que outros casais vivem nas empresas. Tenho 4 filhos e 2 pets, que são filhos também. Filhos. 6, então. Gosto muito do tema que nós vamos tratar, porque quando as pessoas perguntam, por que você trabalha com isso? Eu digo, eu trabalho com isso porque eu acho que eu nasci para isso. Fundei a ADS em 2007, completaremos 18 anos esse ano, e nos últimos 2 anos tivemos o prazer de expandir a nossa atuação para o mercado internacional, ou seja, é uma outra perspectiva que eu acho também que é muito valiosa para a nossa conversa, mas em suma a Delânia é uma mistura de todas essas coisas, né? A Delânia, que é a dona de casa, mãe, mas que é filha de alguém que tem negócio também, que sonhou em contribuir um pouco mais para as empresas e transformar vidas positivamente. Esse é o meu grande propósito. Legal, e tem experiência também acadêmica, né? Exatamente. Que a gente estava conversando aqui antes de iniciarmos a nossa gravação. E eu queria já começar com a primeira pergunta, Delânia. Eu queria que tu fizesse, por gentileza, a diferença entre o que é o trabalho de coaching e o que é o trabalho de mentoria. Difere para a gente isso aí, Delânia. Nossa, uma pergunta excelente, principalmente quando a gente olha para o mercado e ver um pouco a confusão que existe em torno disso, né? Acho que vocês percebem isso perfeitamente. Então, muitas vezes a gente vê ali uma postagem de um coach, por exemplo, aí tem a pessoa pedindo para a outra andar em brasas ou para meditar.
são muitas práticas misturadas. Então, eu acho que é bom realmente diferenciar, até mesmo porque esses empresários contratam esse tipo de serviço. Então, o coaching, ele é um processo socrático, isso é muito antigo. Sócrates já fazia isso, filósofo, né? Nós utilizamos o método, a maiêutica, para fazer com que o indivíduo ele expanda a sua compreensão sobre as coisas e, com isso, gere insights e ele possa encontrar soluções para chegar onde ele quer chegar. E então é um método muito estruturado. Tu avalia como é que ele está no início, qual é o objetivo dele, por meio de perguntas e ferramentas, você vai passando atividades que fazem com que ele alcance o objetivo. É um processo mais ou menos de 12 encontros, alguns mais, outros menos, dependendo da escola que aquela pessoa se formou, mas tem algumas peculiaridades. É um processo individual, onde tem sessões de 60 minutos, sigiloso, e com o uso dessas ferramentas. Eu não preciso, como coach, entender do teu negócio e o negócio do Carlos. Eu preciso só entender da técnica e saber aplicar essa técnica. A mentoria é diferente, porque a mentoria eu preciso ter uma vasta experiência naquilo em que eu me proponho a trabalhar. Então, se eu digo que eu sou mentora de gestão de empresários, eu preciso ter experiência com empresas, ter tido a oportunidade de ter um negócio, ou antes, ou ter um negócio agora. Eu preciso ter uma vasta experiência nessa jornada para que eu possa levar para você orientações, conselhos, práticas que te ajudem a alcançar o que você quer. Mas, igualmente ao coach, é individual, é sigiloso, encontros de 60 minutos, 90 minutos. E uma diferença, o coaching são 12 encontros, a mentoria pode ser um processo de 1 ano, 2 anos, dependendo da demanda. Então, são essas diferenças e eu sinto muito essa confusão que ainda existe de achar que o coaching resolve questões da psicologia, por exemplo. Isso é uma coisa totalmente abominável. Ou que o coaching ele é capaz de trabalhar questões muito íntimas do teu casamento. Então, tem uma distorção muito grande. Então, desde já eu já agradeço pela oportunidade de esclarecer aqui para para as pessoas que acompanham o podcast realmente essas diferenças. Legal. Delânia, e assim, desculpa, dentro da apresentação nós falamos sobre liderança, né, sobre carreira. É algo que não estava na formalidade aqui, mas eu sei que você também trabalha e explora muito, né, no seu dia a dia a questão da sucessão familiar relacionada às empresas. Como é que é o escopo do trabalho no que diz respeito à sucessão familiar especificamente? É um trabalho que passa por mentoria, é um trabalho que passa por um conhecimento prévio da família, do negócio. Explica para a gente, já entrando um pouco nesse mundo de sucessão familiar dentro das empresas. Eduardo, eu inicio falando o que é que norteia o meu trabalho nesse sentido. Eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo o seguinte, para os clientes: quando você tem uma família forte, uma família que dialoga, uma família que valoriza os laços familiares, se um dia o negócio quebrar, que não é o que a gente quer, rapidamente a família consegue se recuperar, montar outro negócio, ver uma alternativa. Por quê? Porque o núcleo familiar é forte, é unido e preserva esses laços familiares. Mas se o contrário existe, ou seja, se eu supervalorizo o negócio e crio rusgas no meio familiar e eu não fortaleço esse elo, e eu acabo não entendendo que o negócio, na verdade, serve à família e não a família ao negócio, tá? Se um dia der um problema no negócio, dificilmente essa família se recupera e o negócio também. Então, a família é a base de tudo, de fato. O primeiro passo é justamente entender como está essa família. Como é que ela vê o negócio? Ela vê o negócio como algo que se sobrepõe à família? O desafio é um. Não, ela entende que o negócio nasceu, ele tem que se perpetuar, mas a família ela precisa ser irrigada com esse negócio. Ok. A família entende o objetivo do negócio para aquela família. Ok. E a família entende que nem sempre, mesmo sendo negócio da família, o filho tem que assumir, mas até mesmo para que o negócio ele se mantenha, de repente, às vezes é muito mais saudável um profissional de mercado entrar. Se existe a maturidade, aí é uma outra frente. Então, depende muito de como a família ela está estruturada, como ela pensa, como ela vê o negócio e como o negócio está. Porque, assim, empresa familiar é muito complicado, os papéis se confundem. Às vezes eu estou coordenando ali algumas reuniões e aí o filho fala alguma coisa do tipo:
Ah, mas eu estou aqui, ele é gestor dentro da empresa. Mas eu estou aqui porque eu sou herdeiro e eu preciso saber, eu preciso opinar. Aí, normalmente, eu digo assim, tá, mas quem está falando aqui agora? Está falando o filho? Está falando o herdeiro? Ou está falando o gestor? Porque a tua fala está confusa. Se você fala como herdeiro, o foco é o negócio. Se você fala como gestor, o teu foco é a tua área. Se tu fala como filho, o teu foco é a família. E, de repente, a preocupação com o futuro da família. Então, são papéis muito diferentes, né? Então, dependendo do que você quer na conversa, você tem que colocar um papel em pauta ali, na frente, falando. São os desafios. Eu te trazendo aqui um overview geral, tá? Mas, normalmente, como é que eu começo um trabalho como esse? Entendendo como é que é essa família, o que é que ela pensa, quais são os objetivos do negócio, quem já está dentro do negócio e o que é que ela pensa que seria um acordo entre as pessoas envolvidas para compor esse negócio. Então, é um diagnóstico que é feito primeiro. E eu digo normalmente que esse primeiro passo é o passo principal para que o resto do processo seja bem sucedido ou não. Tem famílias que não passam nem desse primeiro passo. Por quê? Porque não se entendem. Não, eu quero que divida tudo. Aí o outro, não, dividir tudo não. O que é isso? Se dividir, vai prejudicar a empresa. Nós temos que ir aos poucos. Aí o pai, não, eu não concordo com nenhum. Então, quando não existe um acordo, quando as pessoas não sentam ali na mesa para tentar entender o que é melhor para a família e para o negócio, e sim para defender as suas posições, às vezes não passa nem da primeira etapa. Aí, dependendo de como for, aí vem as próximas etapas. A gente vai entender quem são essas pessoas que estão envolvidas, o perfil dessas pessoas, se elas têm essas habilidades, se elas realmente estão prontas para entrar no negócio ou precisam ser preparadas para isso. Aí tem a parte jurídica, que normalmente eu trabalho com um parceiro jurídico para ver se o que a empresa, a família quer é viável. Então, tem essa jornada que aí entra a mentoria para preparar os herdeiros e também o sucedido a lidar com isso. É um processo longo, tá, Eduardo e Carlos? É bem longo. Eu imagino. Eu queria, assim, ainda nesse tema, assim, separar assim, a conversa no seguinte sentido. Eu vou falar como minha cabeça funciona, assim, né? Eu vejo que muitos empresários sequer iniciam um processo de sucessão porque sequer a família está dentro. Né? Tem Exato. Esse grupo que sim, a família não está dentro e aí não sabe o que fazer. Eu acho que esse é um tipo de trabalho. E aí o que você trouxe bastante aqui, eu acho que tem muito que explorar, é quando a família já está dentro, né? Quando já tem algum tipo de parentesco que participa da gestão e aí o que fazer nessa sucessão. E aí dentro dessa separação, Delaney, como é que é esses dois processos? Como você orienta? Quais são os principais problemas de cada um desses dois grupos? Eu digo isso porque você falando, eu estava resgatando uma conversa dessa semana. Eu estava viajando e aí conversando com uma colega de trabalho e ela externalizou para mim o seguinte: Carlos, o meu sogro, ele é um renomado médico, dono de uma clínica de oftalmologia lá em São Paulo. Já tem há mais de 40 anos, ele já está se aposentando e nenhum filho quer seguir a carreira dele, nenhum filho quer tocar a clínica, mesmo que não seja médico. Ele tem mais de 200 mil fichas de pessoas que já foram atendidas. Então, assim, existe uma riqueza de dados, uma riqueza de experiência dentro daquele negócio, que é um negócio bem específico, mas não tem ninguém para tocar. E a gente falou muito sobre esse processo de sucessão, né? E você me resgatou essa conversa e eu separando assim, né? Quando não tem dentro da empresa um filho, como é o processo? Você orienta a construir, a procurar um profissional experiente de mercado, e quando tem todos esses dilemas, né, de fazer uma sucessão bem feita. Excelente pergunta, Carlos, porque quando não tem, aí também a família tem que estar com a mente aberta para esse profissional de mercado. Porque muitas vezes acontece de uma forçação aí, né? Eu conheço muitos empresários que forçam o filho, olha, nós não queremos nenhum profissional de mercado, tem que ser um filho na gestão principal, na gestão estratégica do negócio. Só que não adianta, né? Retardar um problema muito maior futuramente. Então, o maior desafio aí é essa abertura, porque muitos profissionais que trabalham com sucessão chega um momento em que percebe que nem o herdeiro ali tem perfil, porque tem a questão também das habilidades, da formação, do nível de conhecimento do negócio,
para que essa pessoa assuma. Ela não vai assumir só porque é um herdeiro. Ser herdeiro é uma coisa, ser gestor é outra, tá? E quando a família não se abre a isso, eu conheço muitos grupos que chegaram a vender a empresa porque não encontrou ninguém que queria assumir, também não queria ninguém de mercado, vamos colocar a empresa vendo. Tem esse desafio, tá? E lógico que aí entra um processo de negociação que eu não estou sozinha, porque eu não posso fazer todo o processo sozinha. Então tem o advogado que entra aí, que é especialista nisso, tá? Aí tem a formação de conselho para que a gente possa deliberar sobre isso. Aí é um processo que se faz para poder aportar essa discussão e chegar num denominador comum, tá? Agora vamos supor, tem pessoas já trabalhando na empresa, mas tem dúvidas sobre quem pode assumir. Tem duas pessoas ali que já são 2 filhos, são gestores, mas quem vai assumir? Eu já peguei esse tipo de situação, tá? Até nem é daqui de Fortaleza, é de outro estado. Faz-se uma avaliação de perfil profundo com essas 2 pessoas, um acompanhamento para ver quem tem mais perfil, mas também quem está disposto a. São 2 coisas que precisam ser mapeadas aí. Tá, tem uma das pessoas que está mais preparada e a outra concorda, receber um feedback que realmente a outra pessoa que tem que assumir. Aí nós temos que trabalhar as etapas para que o outro receba o bastão de quem está sendo sucedido. E aí essa pessoa que está sendo sucedida também precisa de um trabalho, porque não é fácil você ser ali o gestor maior e você ter que entregar o bastão para o teu sucessor, mesmo que você vá para um conselho. É muito difícil você abrir mão daquilo que você fazia todo dia, da rotina na empresa, das tomadas de decisão. Muitas vezes, alguns ficam assim, entrega e fica segurando cada um numa ponta e não entrega, né? É o pertencimento versus a centralização. Às vezes você tem o pertencimento, né? O empresário que fundou, que passou por todo aquele processo de crescimento, de realmente de fazer o negócio se sustentar, né? Isso. E aí de repente vem um parente, tem com outra cabeça, toma outro tipo de decisão. Às vezes é difícil desapegar, né? Exatamente. Mas, Delânia, assim, dentro dessa tua perspectiva de trabalho, você vê diferenças muito grandes entre gerações na perspectiva de pensamento, de como agir, de como não agir, enfim, há esse conflito? Perfeito, Eduardo. Muito, muito. Eu vou te falar uma coisa, eu fico muito preocupada com a sucessão dentro das empresas, porque hoje as gerações mais jovens não querem mais assumir a gestão das empresas da família, muitas vezes porque na construção daquela empresa, o exemplo que o pai ou a mãe deram, eu não digo nem, assim, não é julgamento que eu estou dizendo, tá? Mas, por exemplo, quando você está construindo um negócio, você tem que se doar mais para esse negócio. Muitas vezes a família ali está junto, entendendo que é pela família, mas tem alguns eventos que você não pode participar, tem algumas viagens que você abre mão de fazer, enquanto o negócio está ali crescendo, e o filho está absorvendo aquilo. E muitos filhos, principalmente nas gerações mais novas, olhando e de acordo com a sua percepção de valor, diz o seguinte: eu não quero essa vida do meu pai não, da minha mãe não, é muito puxado para mim, quero não. Quero uma vida mais tranquila, e aí essa geração está muito valorizando o bem-estar, qualidade de vida, liberdade de ir e vir, saúde mental. E diz, não, prefiro ser herdeiro mesmo, prefiro, de repente, ocupar a cadeira no conselho, mas assumir e ter o ônus, né, que o empresário tem, quero não, obrigado. Então, isso prejudica muito esse diálogo inicial, porque o pai fica naquela expectativa, porque criou um negócio para a família, e aquele filho diz, olha, prefiro ser... Ele criou uma indústria e o filho diz que prefiro ser médico. Aí o outro, prefiro ser comerciante. Quem vai cuidar do meu negócio? Então, a geração ela influencia muito, principalmente pelos interesses geracionais hoje, né? Delânia, veja, é comum eu ver naturalmente os filhos virem para alguns negócios, né? E geralmente o fundador do negócio, o pai ou a mãe, enfim, aquela pessoa que te fez aquele negócio acontecer, acha importante que o filho passe por todos os setores da empresa, como se ele fosse ganhar uma experiência e aquilo ali fosse algo positivo para a empresa. Na sua visão, isso é certo ou é errado? Depende do momento em que isso é feito. Eu tenho exemplos positivos, Eduardo, e tenho exemplos negativos.
Positivos, primeiro. Vou resguardar aqui o nome da empresa, tá? Inclusive, é uma empresa que até hoje trabalha comigo. Eu fiz todo esse processo de desenho do papel do filho, porque até então o filho trabalhava na empresa desde muito criança. Assim, ele visitava a empresa, não é que ele trabalhasse na empresa, mas ele ia para a empresa, tinha aquele carinho com a empresa, ganhava mesada nas férias, quando ele ia ajudar em alguma coisa na empresa. Então, ele viveu aquilo. E passou por todos os setores da empresa. Então, hoje, que aí sim ele já assumiu um cargo executivo, ele ama o negócio. Ele ama o negócio. Ele se identificou com o negócio. Nessa perspectiva, essa experimentação ela é muito positiva. Tá? E o pai fez isso intencionalmente. Inclusive, é uma pessoa que eu admiro demais. Quando ele assistir o podcast, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Né? Porque legal. Ele fez isso com a leveza, sabe? Do tipo, o filho dizia, eu quero um dinheiro para tal coisa. Ele, filho, mas eu estou precisando, sabe, de ajuda para contar umas moedas no financeiro. Um exemplo. Você conta para mim, que aí eu te dou, né? Aquela coisa bem pequenininho, e levava para ver ele trabalhando. E hoje o filho domina todos os setores da empresa. Ou seja, ele entende de tudo e com muita profundidade. Isso foi uma construção a longo prazo, né? O pai conversava muito com ele em casa, falava da rotina, vendia de uma maneira positiva a empresa e não como um peso. Tipo, estou trabalhando muito. Não, olha, papai está trabalhando, mas é para o nosso futuro, está tão legal, a empresa está crescendo. Então, o filho foi alimentado com positivo e conheceu todos os setores da empresa. Hoje eu me sinto muito honrada em ser mentora dele ainda, né, e ter passado por vários ciclos. E tem aquele exemplo negativo, que é negativo. O filho entra no negócio muito tarde, já tendo feito a faculdade, já tendo até tido outras experiências, mas está ali numa confusão se quer ou não quer. E aí o pai tá bom. No intuito de ajudar, diz assim, vem para cá. Para você saber onde você se identifica, passa em todos os setores, mas não tem um método. Como é que o filho se sente nessa situação? Dependendo da mentalidade do filho, ele vai sentir assim, estou sendo jogado de um lado para o outro, não estou conseguindo avaliar o que eu quero, e muito provavelmente esse filho vai sair do negócio. Agora, se for estruturado, se for intencional, se essa tutoria for trabalhada de uma maneira organizada, você vai passar por vários setores, em paralelo, vamos fazer uma avaliação sua, das suas competências, suas habilidades, e vamos ver onde efetivamente você pode contribuir melhor e como é que vai ser sua formação. Isso tudo dentro de um processo organizado eu acho muito positivo. Mas tem empresas que fazem isso e o resultado é muito ruim. Delane, você tem números de empresas familiares existentes, por exemplo, no Brasil ou em qualquer outro país mundo afora? Você tem números, por exemplo, no Brasil hoje tem quanto de empresa familiar? Você teria um número assim, percentualmente falando, né? Não de números de empresa. Porque, de cabeça assim não, pronto, mas imagino que seja a maioria. Não, tá certo? Sim. Imagino que seja a maioria pelo histórico que a gente, né, tem de números. Na Alemanha, por exemplo, se eu não estiver enganado de memória, chega a quase 80%. Um país europeu muito forte, economia forte, etc. Sim. Mas assim, qual é o objetivo, né, da minha pergunta em trazer, digamos assim, esse dado? Número. As empresas de fato se preocupam com isso? E assim, muitas vezes você fala assim, Eduardo, o conselho, né? Quer ir para o conselho, você já citou aí 2, 3 vezes o conselho. Não é muito comum também a gente ver empresas ter conselho. Aí, o conselho tem relação só com empresa grande? Você, né, pela experiência que tem, aconselha as empresas terem conselho, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, porque a nossa realidade é de empresa familiar, tá certo? Na sua grande maioria. É de pequena e média empresa, as grandes são minoria. Então, como é que a Delânia enxerga trabalhar sucessão nesse mundo aí tão heterogêneo, digamos assim? Aí, lógico que a maneira com que a gente trabalha, eu gosto muito de partir do simples. Por quê? Porque às vezes você chega numa empresa familiar que nunca ouviu falar sobre isso, ou se já ouviu, não acha que aquilo é para ela, que não precisa, porque a geração anterior nunca se preocupou com isso e deu certo, então por que eu tenho que me preocupar em informar a pessoa para suceder? Basta estar aqui dentro da empresa, eu vou passando aos poucos que a pessoa precisa fazer,
A pessoa vai fazendo, e aí quando eu envelhecer, eu me afasto e meu filho assume. Então, muitas vezes o modelo, ele já é dessa forma. Então, você chegar e propor um processo para quem não acha que precisa do processo, é já bem delicado. Somado a isso, se você fala de um conselho, você vai assustar. Então, normalmente, quando a empresa já aceita a primeira etapa do tipo, Delânia, entende aqui, como é que você pode ajudar pelo menos o meu filho ter um cargo mais estruturado aqui dentro da empresa e pelo menos discernir quais são os papéis que ele deve exercer, mas em qual momento é melhor exercer cada papel. Quando chega no momento em que o filho assumiu mais coisas e precisa alinhar mais questões com o pai, eu sugiro o quê? Reuniões. Eu não falo de conselho por enquanto. Eu digo, vamos fazer reuniões com o grupo gestor e depois reuniões com o grupo decisor, porque muitas vezes a pessoa está lá, tem uma parte da empresa, mas não está lá dentro da empresa. Então, vamos aqui unir essas pessoas que têm interesse no negócio e que estão formalmente no negócio para discutir o futuro do negócio. Então, eu começo pequeno para criar a cultura. E eu faço isso muito porque eu respeito os empresários que, de uma maneira ou de outra, usando o método não chegaram onde estão. Eu sempre gosto de... Minha mãe, por exemplo, ela é comerciante, ela é uma pessoa que não teve uma formação, mas eu tenho que valorizar onde ela chegou, né? Eu não posso dizer assim, olha, está tudo errado, você tem que ler um livro, você tem que se formar, você tem que seguir esse método aqui. Com o empresário que tem já o seu mérito, que tem já os seus resultados, então eu chego com muito respeito e com muita simplicidade. Então, eu não falo logo de conselho, embora tenha essa resistência, sim, e você foi muito assertivo, mas normalmente eu provoco a criação de uma cultura para esse fim. Então, ó, vamos começar a estruturar umas reuniões mais operacionais, mas reuniões também mais estratégicas com as pessoas que fazem parte desse negócio, vamos falar aqui sobre o futuro do negócio, e eu medio essas reuniões, aí na hora que eles começam a sentir assim, um gostinho, poxa, o negócio está dando certo, estamos nos organizando, então a gente precisa agora formalizar algumas coisas. De pronto, pegou. Então é agora que a gente vai propor uma estrutura mais organizada, um processo mais organizado. Olha o Google nos salvando. 90% das empresas, segundo o IBGE, 90% das empresas brasileiras nem têm perfil familiares. Olha, graças a Deus que tu fez isso. 65% do PIB é decorrente de empresa familiar. 75% dos empregos Brasil decorrente de empresa familiar. Detalhe, somente 30% das empresas familiares chegam à terceira geração. É um dado preocupante. Olha, quando você me perguntou esse número, eu fiquei, poxa, será que eu posso pesquisar aqui? Ou seja, será que eu posso pegar, os relatórios que eu tenho? Porque a gente inclui dados assim, quando a gente lança uma proposta. Até mesmo para sensibilizar a empresa. De que aquilo que a gente está propondo não é algo que não tenha... De acordo com, deve ser o IBGE de lá, né, em 94, as empresas familiares representavam 80% do total de empresas na Alemanha. Minha memória não falhou tanto, né? Eu disse 80%, na Alemanha 80%. Eduardo. Mas enfim, é isso aí. É um número muito, muito grande de empresas que precisam de um trabalho. Pelo menos começar a pensar sobre isso. Mas eu queria agora sair um pouco da sucessão. E aí eu queria que tu trouxesse, se possível, Delânia, casos concretos assim, de trabalhos que você tenha feito recentemente sobre liderança. Sobre liderança, gestão, porque aí você atinge o filho, atinge o pai, atinge o empregado da empresa. O gestor. Como é esse trabalho de liderança, né? Porque, obviamente, hoje a gente está arrodeado aí de tecnologia, mas a gente, o ser humano é que faz o negócio ir em frente, né? Alguns com mais necessidade de mais gente, algumas empresas com menos e mais tecnológicas, digamos assim. Mas, enfim, precisa de gente. E aí a gente precisa ser treinado, precisa ser liderado. Me conta aí 2, 3 casos concretos, o que você faz na prática, o que você viu de resultado, Delânia. Por que a liderança é importante? Enfim, faz aí O líder, ele é o mediador entre a cultura, ele está ali no meio. A cultura, a equipe e os resultados que aquela organização precisa. Ele é a peça principal para fazer acontecer. Partindo desse princípio, ele precisa estar bem com ele, entender bem o papel dele para poder tocar tudo isso. Porque você tocou num tema extremamente abrangente. Eu conheço líderes que eles não têm fit cultural.
Eles sofrem uma crise de identidade. Eles estão numa grande organização, têm um cargo relevante, mas olha para a cultura e não admira mais. Eu costumo dizer para esses líderes o seguinte: você tem que ter um plano B, porque você não vai durar. Ninguém briga com a cultura é muito grande. Você tem que olhar para a cultura e ver se tem se ela converge de alguma forma com os seus valores, senão você não vai conseguir dar conta de todos esses desafios. Então, normalmente, quando a empresa me chama, eu começo a trabalhar pela liderança estratégica. O que é que eu ouvia muito nas empresas? Delane, a minha equipe de líderes precisa melhorar. Meus líderes não estão dando conta. Mas em alguns momentos eu percebia que a chave estava na liderança acima, no estratégico. Por isso que esses líderes não estavam funcionando. Então não adianta eu trabalhar ali o meio ou a base se eu não trabalho quem está lá em cima, para que a coisa realmente ela se dilua de uma maneira adequada. Eu vou te dar aqui um exemplo de um cliente que eu tenho lá no Mato Grosso do Sul, que ele é do segmento supermercadista, e como ele me permitiu, vou dizer, né? O grupo VRA é um grande grupo, tem 7 lojas, está em franca expansão. Desculpa, Mato Grosso do Sul. Do Sul, certo. Se eu não disser do Sul, eles pegam no meu pé. É porque eu não captei na primeira vez, né? Eu queria só... Porque um dia eu dei uma entrevista lá na Verdes Mares, eu falei Mato Grosso. Aí eles me corrigiram, assistiram a entrevista, disseram, Delane, é só aqui uma correção. Só um detalhe. É do Sul. Desculpa, ok. Mas assim, é uma empresa que eu já estou indo para o 2º ano. Eu atendo os 2 diretores, que na verdade são os donos, irmãos. Abaixo tem os gestores VRA. E um desses gestores é o filho. Então eu faço um trabalho especial com o filho relacionado ao que a gente acabou de conversar. Mas enfim, quando eles me contrataram, eles pediram um trabalho para a liderança. E quando eu apresentei a proposta incluindo a diretoria. E eu expliquei justamente agora para eles o que eu falei agora para vocês. E eles toparam, entenderam a importância. E o fato é que muitas coisas que eles demandaram nessa mentoria, elas melhoraram bastante. Exemplo, a comunicação direta dos 2 níveis hierárquicos, porque muitas vezes você está aqui na estratégia, você quer comunicar o que você quer para que eles comuniquem para a equipe, tem um ruído aqui, e o ruído vem daqui. Então, melhorou muito a comunicação, os resultados da empresa, pensaram mais seriamente em expandir, e aí fomos para o 2º ano. O que foi que teve no 2º ano? Queremos expandir a empresa por um número X, aí o número eu não posso falar, tá? E eu propus para eles o seguinte, para vocês expandirem, a gente precisa avaliar se esse gestor que atende X lojas hoje, ele está pronto para atender X mais Y lojas amanhã. Então, a gente precisa avaliar para montar um diagnóstico e preparar esse gestor com a mentoria. Trabalhar as habilidades, um plano de desenvolvimento, junto também com a diretoria. Então, a gente está nesse projeto atual e o resultado disso, Eduardo e Carlos, é fantástico. Por quê? Porque a mentoria, ela está ali entre o gestor estratégico, o líder que eu estou atendendo, eu sei o que é que esses aqui esperam desse e eu faço essa ponte, né, para que as coisas aconteçam. Então, muitos gestores estão tendo uma redução significativa nas suas agendas de questões operacionais para atuarem mais estrategicamente em projetos especiais que a empresa está abraçando, né? A gente sente que os gestores estão mais seguros na condução de algumas situações dentro da empresa que eram situações mais delicadas de serem conduzidas. Então, os resultados estão muito bem. Aí, resultados concretos. Eu atendo um gestor que ele é gestor comercial, regional. Os indicadores estão aí para dizer, né? Ele chega na sessão e sempre pergunta, então, como é que está o indicador de margem? Como é que está o indicador de faturamento? Tá bem, cresceu isso, cresceu aquilo, a gente aplicou aquilo, deu certo. Então, os resultados da empresa já eram bons, né? Eu não quero dizer que foi a mentoria que fez com que ficasse como está, mas com base em como estava, já bons, eles estão melhores. O azeite. Então nós estamos já no 2º ano, tá? E fizemos algumas mudanças com base na avaliação que eu fiz dos gestores. Então, alguns cargos foram substituídos, outras contratações foram feitas. Então, a mentoria ela tem esse objetivo também. Legal. Delane, você transitando assim por várias empresas, várias pessoas que são gestoras, né, dessas empresas, quais são os temas assim atuais hoje que você vê? Quais são os grandes problemas de gestão que você encontra hoje por onde você passa?
Olha, todo mundo fala da inteligência artificial, né? Desculpa, Delânia. Aí, pegando o gancho aqui do Carlos, o empresário, ele tem ok. humildade intelectual? Nossa, o Eduardo tem umas perguntas. Aliás, vocês Profundo. Vocês têm umas perguntas ótimas, né? Mas assim, tem humildade intelectual. A questão da gestão, que eu tentei encaixar aqui. Vamos lá, como é que eu respondo, né? Alguns sim. Na verdade, eu tive a sorte, sabe, Eduardo e Carlos, de ter clientes, e eu sempre peço muito por isso, para que eu receba, né, para que eu consiga me conectar com pessoas que tenham essa humildade intelectual. Porque, assim, o mercado está em constante mudança. Os temas que a gente estudava em 2016, principalmente pós-pandemia, esquece. Muda tudo. Alguns ainda estão muito em alta. Inteligência emocional nunca perde a importância. Saiu agora a atualização da NR1, onde as empresas brasileiras, a partir de maio, precisam criar programas de saúde mental para os colaboradores. Estou até pensando em escrever sobre isso no próximo texto. Então, a perspectiva muda. Inteligência emocional está aí. Preocupação com a inteligência, aliás, com saúde mental também está aí. E isso impacta na liderança. Como é que a liderança lida com a diversidade geracional dentro das empresas? É um tema extremamente atual. Como engajar, como cobrar a minha equipe, considerando que é super diversa com relação às gerações, mas também tendo cuidado com o aspecto da saúde mental, do bem-estar, como cobrar, né, até onde ir. Então, o líder ele precisa de inteligência emocional, ele precisa conhecer muito esses aspectos das diferenças geracionais, ele precisa conhecer muito sobre ferramentas de gestão da mudança, porque muitas vezes os projetos da empresa não vão para frente, porque as pessoas não abraçam essa mudança, porque esse projeto não é vendido da maneira adequada e as pessoas não são preparadas para isso. E, principalmente, a empresa precisa ser aberta, ser humilde intelectualmente para aceitar que a inteligência artificial ela está aí, ela não vai mais regredir no seu avanço. E aí eu tive essa fala contraditória propositalmente, ou seja, é uma realidade, as empresas precisam entender que a automatização, utilizar, saber trabalhar em conjunto com essa inteligência para o crescimento do negócio é de suma importância. Só que para isso o líder precisa ter letramento básico nisso, porque alguns líderes em programas básicos de gestão eles têm dificuldade. Aí você imagine abraçar uma questão como essa que é a inteligência artificial. Então, esse letramento tecnológico é importante, inteligência emocional, saber lidar com a diversidade geracional, com gestão de mudanças, trabalhar com modelo de gestão ágil, porque hoje o modelo híbrido é uma realidade. Muitos gestores eles se fixam em coisas que para o modelo híbrido não tem tanta importância. Por exemplo, se eu fosse gestora de vocês... Mas não está acabando não o híbrido? Tá, Tem uma leve tendência agora de retorno. Leve não, porque grandes grupos estão anunciando, não diria que é leve, né? Corrigindo aqui a minha fala. Mas a gente tem gente tem visto grupos grandes, importantes, de referência no mercado, declarando, né, o retorno 100% ao presencial. Sim, e acaba que se os grandes fazem, ele acaba criando uma certa tendência, né, para todo o mercado. Né? Mas, ainda assim, algumas empresas querem o quê? Porque aí vamos para a geração de novo. Ela não vai abrir mão de estar o tempo todo presencial, tendo tido a experiência também do híbrido, que é a coisa da flexibilidade, de ter um tempo mais de qualidade. E algumas empresas, mesmo retornando ao presencial, estão vendo a possibilidade de ter um dia na semana, 2 dias, né, no remoto. E aí, qual é o grande desafio para o líder? Gerenciar essas pessoas nesse modelo. O líder ele tem que criar uma estrutura onde exista transparência das entregas que precisam ser realizadas, entregues, na verdade, mas ele não pode se prender a questões, por exemplo, eu exijo que 8 horas da manhã você ligue a câmera e esteja de frente para mim. Ele tem que se preocupar com a meritocracia e com o resultado gerado. Então, esse líder tem que mudar um pouco o mindset dele, né? Não adianta eu ficar batendo pesado se o cara está trabalhando realmente naquele horário que eu tenho que cobrar quando ele não estiver
no presencial, que ele faça a entrega. E com qualidade, e com excelência, e ponto. E aí, quando ele estiver presencial, eu posso ser mais rigoroso em algumas outras questões. Essa flexibilidade o líder também tem que trabalhar. Então, poderia te passar tarde falando aqui sobre amanhã, sobre as competências que são que estão em alta, mas essas aqui são as mais importantes. Eu acho que é um caminho sem volta, até também contribuindo com o debate. É um caminho sem volta, por mais que a gente veja essa grande mobilização, mas hoje o mundo é muito diferente e você não consegue fazer isso na sua integridade, né, digamos assim. Porque tem alguns aspectos que estão envolvidos, como econômicos mesmo, para a própria organização. Quando você tem equipes em múltiplos estados, por exemplo, como é que você vai reunir todo mundo presencial? Isso tem um custo. Né? Você vai ter escritório em todos os locais onde você tem colaborador? Nem sempre. Reunião com o cliente? Nem sempre você necessariamente precisa estar presencial. Talvez reuniões chaves, mas não todas as reuniões. Então, assim, eu acho que o online ele veio te dar mais produtividade. A gente passou por um processo de amadurecimento, seja tecnológico, porque a tecnologia ela foi aprimorando. Eu lembro que no começo da pandemia era bem complicado, a gente tinha pouca ferramenta. Hoje, a evolução das ferramentas e até o link com a inteligência artificial, aquilo te traz uma produtividade absurda, né? Numa reunião. Acho que ele está defendendo o híbrido aí. Não, eu estou defendendo sim, porque vamos gerar uma enquete aqui no tem os seus dois lados. Eu digo porque recentemente descobri algumas ferramentas, cara, assim, até de ata, criação de ata. Você está aqui no debate, aperta um botão, começa a gravar, no final sai toda a ata com as pautas, prazos, tudo que você só falou na reunião. Então, assim, tem muita ferramenta bacana. Mas no início da pandemia, realmente existiam coisas um pouco bizarras assim para hoje, né? Para a mentalidade de hoje. Sim. Como essa que você citou. Eu conheço sim casos, colegas que viveram isso, de que precisava abrir a câmera e ficar ali com a câmera aberta o tempo inteiro, você trabalhando, fazendo trabalhos individuais, mais uma pessoa meio que vigiando. Mas eu julgo isso como um início, né, de uma geração que não era acostumado com isso. Isso já é coisa do passado. Acho que a legislação precisa melhorar, avançar, o próprio amadurecimento dos gestores, das pessoas que vivem. Assim, curiosidade para o que vai ser os próximos 10 anos de mercado. As pessoas às vezes perguntam assim, Carlos, você acha que a inteligência artificial vai substituir o humano? Nunca. Eu não acredito nisso. Agora, se o humano deixar e se ancorar muito nisso e tiver preguiça de pensar e tiver preguiça de criar e realmente se acomodar, aí eu acho que fica obsoleto sim. Mas, por exemplo, trazer essa inteligência para ajudar no trabalho, perfeito. Mas não para te substituir. É isso que eu sempre falo. Você não pode copiar e colar as coisas. Você tem que usar para potencializar, mas sempre mantendo o seu lado ali atuante. A internet é uma boa referência, né? O que era trabalhar antes da internet e o que é trabalhar hoje, né? Totalmente Enfim, diferente. e surgem muitas coisas. Carlos Carlos Henrique, eu só chamo ele de Henrique. É uma confusão. Eu estava ouvindo aqui o Carlos Henrique. Eu tô falando, eu tenho 3 nomes aqui, Delane. Eu tenho o Carlos, eu tenho o Henrique e eu tenho o Aragão. Então, são 3 nomes. A depender do tema que a gente está discutindo, eu assumo uma personalidade. Ou de quem, né? Mas assim, desde o começo, antes de iniciarmos a gravação, a Delane tinha o seu horário determinado, porque ela tem que sair para um outro compromisso. A gente está gravando e eu já vejo que a gente já está um pouco extrapolando o horário da Delane. Então, eu gostaria de fazer, Delane, com você algumas perguntas aqui, que é um bate-bola final que a gente sempre faz na nossa conversa. Mas, assim, e antes de começar esse bate-bola, eu queria, né, dentro do que a gente conversou, te perguntar se faltou, né, dentro dos temas, né, combinados, se faltou a gente te fazer alguma pergunta que, porventura, você tenha querido respondê-la e a gente não o fez. Por favor. Na verdade, eu quero só deixar uma mensagem. Nós falamos muito sobre empresa familiar, sucessão e liderança. Eu acredito que são 2 temas de suma importância. A família, ela já é bem sucedida por ter criado esse negócio, independente se já se acertaram ou não. E
eu sempre acho que enquanto a família discute sobre algo, é sinal de que ela se importa. Então não existe um julgamento de certo ou errado. Existe um diálogo que precisa existir dentro da empresa familiar, seja mais robusto ou não, que é para quê? Para perpetuar a empresa, mas sem quebrar os laços e a base familiar. Então eu quero deixar a mensagem de que existe um caminho sim, e que o caminho é sempre valorizando a base familiar, tá? E para a liderança, eu sou muito acolhedora com os líderes, porque ser líder tem muito mais ônus do que bônus. Todo mundo vê ali só o glamour da função. A pessoa está ali no cargo de liderança, ganha melhor, está nas reuniões estratégicas, vai para convenções, não sei o quê. Mas o líder é muito cobrado. Né? Essa máxima de que o líder precisa ser exemplo, ela é pesada demais, porque a gente está falando de uma pessoa. Então, é muito pesado. Então, eu quero aqui deixar só a minha solidariedade, o meu carinho com as empresas familiares e com os líderes, entendendo que são missões muito bonitas, mas, ao mesmo tempo, muito delicadas. Né? Não é fácil ser empresário, empreender, e também não é simples liderar. Tá? E assim, antes da gente ir para o bate-bola final, também vou levantar a bola aqui da nossa convidada. Quando eu perguntei que temas, né, a gente vê mais presente hoje no mercado, você trouxe vários muito importantes, que é a inteligência emocional, diferença de gerações, a própria inteligência artificial, você ter letramento, você ter entendimento, saber como incorporar essas tecnologias para o seu dia a dia. E a nossa convidada é colunista, escreve sempre sobre esses temas. Eu já li alguns, então parabéns. Que bom. Sempre muito bem escrito, abordagem muito clara, e que os convidados possam seguir você também aí em todas as suas publicações, que contribuem muito aí com esses temas. Obrigada, então, Carlos. Aproveitando, já que ele falou em escrita, um livro sobre o tema ou os temas que você trouxe aqui. Um livro, Delaney. Olha, Jesus, o maior líder que já existiu. Vou explicar, porque o livro ele traz, da Lauren Beth Jones, eu sempre cito ele, porque ela traz as 3 grandes forças de Jesus, que foi um grande líder, que fizeram com que ele dividisse o tempo em 2, né? A força do autodomínio, ou seja, ele sabia muito bem quem ele era, o que ele queria e qual era a missão dele. Eu acho que tanto na empresa familiar, a empresa precisa saber disso, como a família tem que entender isso também, e o líder também. A segunda grande força é a força dos relacionamentos, ou seja, a gente não faz nada sozinho, a gente tem que realmente trabalhar em rede, entender que precisa do outro em algum momento, e isso também serve tanto para o empresário como para... E a força da ação, porque às vezes a gente fica muito só ali na teorização das coisas. Então a ação ela é muito poderosa, e eu ainda acredito sim que em algumas coisas o perfeito é o feito, mas a gente tem que iniciar, mesmo que a gente inicie pequeno. Isso vale tanto para a empresa familiar como para a liderança. Não é o livro, talvez, que os nossos, que os seguidores do podcast esperariam, talvez esperariam autores na área da gestão, mas eu acho que esse livro ele traz na essência a base para muitas questões. E esse se encaixa, que você acabou de falar, se encaixa na minha pergunta aqui, mas vale a pergunta se você quiser citar outro. Um tema, um livro, tema livre. Agora eu vou trocar. Você perguntou primeiro o livro, o tema livre. Agora eu vou para o técnico. Não, mas vamos, se você vai lembrando, eu vou fazer outras perguntas aqui, tá? Convidado que você gostaria de vê-lo aqui conosco. Senta na sua cadeira aí. Meu querido mentorado Felipe Segantini. Felipe Segantini. Fala um pouco. Executivo da Frost. Que legal. Trabalhei com ele, estamos no 3º ano, e é um jovem executivo que tem um know-how, principalmente, não só como executivo, mas também vai agregar muito aqui na conversa, falando em como ele se relaciona com o pai dentro do negócio, que agora está como presidente, e são de gerações muito diferentes, conceitos muito diferentes. Acho que vai agregar bastante ter ali as gerações aqui falando sobre legal, negócio. Anota o Felipe e a Delaney vai trazer o Felipe. Com certeza. Com certeza, trago pela mão, Felipe. E assim, Delaney, só um parênteses assim, sobre esse tema, né?
A gente tem conhecido muita gente interessante. É impressionante como o nosso estado, né, assim, tem muito empresário com histórias legais, histórias de sucesso, que tem trazido muito aprendizado. Com certeza vamos convidar o Felipe aí para um próximo episódio. Felipe, ó, você que está nos assistindo, atende o telefone aí, porque você vem aqui sentar conosco. Uma música e por quê? Ai, meu Deus, só pergunta difícil. Uma música. Meu Deus, música. E hoje eu tô fazendo aniversário de namoro com o marido. Aí eu tô pensando aqui numa música nossa. Como é o nome do teu marido? Desculpa. Paulo Eduardo. Paulo Eduardo, parabéns. Vou passar para outra. Qual é a maior gentileza que você já recebeu na sua vida? Porque assim, puxei na memória a maior gentileza. Nossa, a maior gentileza que eu recebi na minha vida foi o amor da minha avó na minha formação como ser humano. O que é que você lembra? Nossa, ela investiu em mim de várias formas. Eu sou uma pessoa extremamente prendada. Então, eu fiz piano, canto, pintura em tela, pintura em tecido, crochê, bordado, voleibol, natação, inglês. Por quê? Porque ela via em mim um potencial. Então, tudo que eu dizia assim, poxa, avó, eu queria fazer curso tal. Então, ela investia em mim. Esse foi uma grande gentileza, porque eu acho que você acreditar no outro é um ato gentil. E fora isso, ela me ensinou coisas que eu carrego para a minha vida, né? Que fundamentaram meus valores. Ela me ensinou a amar. Ela sempre foi tão paciente comigo, tão dócil, mesmo me chamando a atenção, que ela deixou isso como uma grande lição. Avó materna, paterna? Paterna. Paterna. É uma pessoa que eu amo profundamente. Lembrando da avó, não lembra de uma música? Nossa, porque tem tantas músicas, Eduardo. O livro começa pelo Porquê, pelo Simon Sinek. Muito bom esse livro. Como é que eu não falei do livro, gente? Não, tá falando agora. Não, mas ele tá gravando, vai mostrar assim com essa cara arrasada? Vai, aqui é sem cortes. Aqui é o natural. Foi tudo bem. Aqui é igual a vida do empresário. Gostei, aqui, ó, não tem treino, não. É já valendo. Um corte. O perfeito é o feito. Pronto, foi perfeito. Você não disse? Tá feito. Você disse, tá feito. O que mais lhe marcou, Delane, nesse livro? É porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa começa pelo o quê, né? Tipo assim, o que vamos fazer? E o porquê, ele traz mais forte o propósito real das coisas. E quando a gente fala, por exemplo, em sucessão, né? Tá, nós vamos conversar com isso. O que é que a gente tem que fazer para fazer a sucessão? Não. Por que é importante isso para essa família agora, nesse momento? Isso traz questões muito mais profundas que, de uma maneira muito rasa, dizer o que é que a gente vai fazer mesmo, hein? Quem vai fazer o quê, não sei o quê, entendeu? Uhum. Então, começar pelo porquê é profundo. É profundo. Traz questões mais essenciais para a pauta, entendeu? Show. Carlos, obrigado. Mais Tamo uma junto. vez. Delane, muito obrigado. Obrigada, Carlos Henrique Aragão. Ainda tem um de Souza no meio, mas o de Souza ninguém chama, não. Obrigado, parabéns pelo aniversário de casamento, parabéns pro seu marido, pros seus filhos, são 6, né? 2 pets. Dois menina, pets. É muita gente, né? 2 pets, 2 filhos de um lado, 2 filhos do outro, é uma família, né? Mas... Delânia, deixa aqui para os nossos convidados aqui quais são suas redes sociais, para quem quer lhe acompanhar seu trabalho. Bem, @Delania Santos DS, Instagram, DS Educação e Negócios, LinkedIn Delania Santos, e vai ser um prazer. Inclusive, quero convidar as pessoas que estão assistindo a sugerir temas para a coluna. Eu gosto muito de pegar sugestões e muitas vezes eu escrevo sobre as sugestões das pessoas que me seguem, que estão no Instagram comigo. O tema, podcast Fala Empresário. Olha aí. Falar sobre sua experiência conosco. O dia em que Delania Santos não lembrava da música, não lembrava o que houve. Vulnerabilidades, até pessoas super competentes. Gente, às vezes foi também maravilhoso. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado, Delania. Até a próxima, gente. Um abraço a todos.